Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 2 de abril, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, o ex-deputado estadual Edmuro Mesquita, do PSDB, e como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, mensagem liga lobista a caso que fraudou receita. O Estado de São Paulo, reprovação de Dilma se iguala a recorde de Sarney. Em A Tribuna, aprovação do governo Dilma cai para 12%. No Boc News, mais 4 hotéis no centro da cidade são fechados por força-tarefa. Santa Portal, decretada prisão preventiva de suspeito de matar músico em Santos. G1 Santos e região, prisão preventiva do suspeito de matar músico é decretada. E no portal da UOL, e-mail liga ex-presidente do CAF a caso investigado na Operação Zelotes. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a última pesquisa do Ibope, que está sendo publicada hoje pelos jornais a respeito do governo da presidente Dilma Rousseff, traz números muito preocupantes, mostra uma situação crítica do governo do PT. Isso porque a reprovação da presidente Dilma atinge um patamar estratosférico de 78% dos consultados. Vale dizer, 78% dos brasileiros reprovam a forma como a presidente Dilma governa o Brasil. Apenas 19% aprovam a sua forma de administrar. Mas com relação à avaliação do governo, a presidente Dilma tem 64% de uma avaliação ruim e péssima, contra 12% apenas de uma aprovação ótima e boa. É uma situação muito difícil para o governo, principalmente se considerarmos que neste segundo mandato o governo tem apenas 3 meses. Nunca se viu uma situação como essa no início de uma gestão, no início de um governo. Não podemos deixar de lembrar que a presidente Dilma venceu as eleições em outubro do ano passado. E só nestes primeiros 3 meses tem uma reprovação recorde como essa, quase 80% dos brasileiros. É uma situação crítica, uma crise política que está colocada, temos além do mais uma crise econômica seríssima, aguda, e é claro, sem falar na crise moral e ética que simplesmente abala todo o país e cujas consequências, como nós temos dito aqui, são absolutamente imprevisíveis. No programa de hoje, além de discutir a questão nacional, essa seríssima, essa delicadíssima questão nacional, nós vamos falar também de questões metropolitanas, como o subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, que é o nosso convidado. Obras como o VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos, o túnel Santos-Guarujá, que enfrentam impasses de ordem jurídica, de ordem administrativa, com relação a procedimentos licitatórios. E o Edmuro Mesquita, subsecretário, vai falar sobre tudo isso, mas assim que a crise informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta quinta é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 19 e 28 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. A chegada a São Paulo pela Anchieta tem tráfego lento. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá com espera de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, o ex-deputado Edmuro Mesquita. Voltamos já.
Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Você assiste ao painel regional? Você assiste à Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, melhor dizendo, 2 de abril, e recebendo com muito prazer o subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, Edmuro Mesquita, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar, secretário, primeiro cumprimentando, muito obrigado pela sua presença, um bom dia, e ao mesmo tempo, secretário, discutir política nacional. Quer dizer, diante da crise econômica, da crise política, da crise moral, enfim, e desses números da última pesquisa do IBOP, que se aproximam inclusive da pesquisa anterior feita pelo Instituto Datafolha, né? Mas que mostram um dado assim, impressionante, uma reprovação de quase 80% da presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, diante desse cenário de hoje, secretário, há riscos à governabilidade? Nós podemos caminhar, por exemplo, para uma crise institucional? Obrigado pela presença, Dilma. Bom dia, caríssimo Chico, Aldo, Cris. A Cris é filha do Chalub? É sobrinha. Sobrinha, né? Linda ela, hein? E boa presença. E jornalista formada. Apesar de tão jovem. Parabéns, viu, Cris? E seja muito feliz a sua trajetória. Né? Cumprimentar naturalmente a todos os telespectadores do programa Enfoque e dizer a minha alegria de estar aqui mais uma vez. Obrigado. Participando, portanto, junto com vocês, desse momento de reflexão que é muito importante, especialmente diante dos desafios que se colocam à nossa frente e diante de um cenário dramático. Né? Nesse período eu venho naturalmente pensando muito do ponto de vista também da história, né? Porque, infelizmente, a crise que se abate hoje no país, no Brasil, é algo sem precedentes, não é? É feita referência a respeito da pesquisa do governo Sarney, né? Do governo Collor também, no período que Collor acabou tendo seu mandato cassado, fruto de um impeachment, né? E de um grande movimento da sociedade. Acho que aí existe uma certa distinção com relação ao PT, porque o Collor, naquela época, ele foi um franco atirador, né? Ele girou a sua metralhadora para todos os lados. Então, ele não tinha mais nenhum tipo de interlocução, mínima que fosse, com a sociedade e com a sua representação, aquilo que existe de orgânico, né? Então, ele criou dificuldades nas relações com a igreja, com o Congresso Nacional, né, com os movimentos sociais, os partidos, e se isolou e acabou, naturalmente, sendo caçado por conta disso e por atos de corrupção. Mas isso não pode acontecer com a presidente Dilma, esse isolamento? Então, eu acho que a distinção que existe é o fato de que o PT ainda dispõe de alguma expressão, de alguma força, né, em algumas bases sociais, de alguns movimentos existentes do Brasil. Né? É o suficiente? Não é.
eu acho que o episódio da manifestação que ocorreu no dia 15 de março, né, e aquele que antecedeu essa manifestação, claro que ficou muito evidente que o PT tentou marcar uma posição para medir força, né, com aqueles que naturalmente querem o impedimento da Dilma, o fora Dilma, etc. Né? Então, eu penso que é preciso ter muito cuidado com relação à questão do impeachment nesse momento. Não há, de fato, concretamente, ainda um fato determinado que julgasse, naturalmente, o encaminhamento para que a Dilma, portanto, pudesse ser investigada nas suas ações e, posteriormente, nesse processo de impeachment, pudesse ter o seu mandato cassado. Certamente ainda não chegamos a esse patamar. Pode ser que isso aconteça. E é muito provável. Sim, você fez referência ao episódio Collor. Collor também, o governo começou e isso foi crescendo, e metade do governo deu-se impeachment. Quer dizer, o governo Dilma está começando. E começa com 80% de reprovação. Agora, é incrível essa falta de conexão do governo, não é? e do PT com a sociedade. É como se nada tivesse acontecendo. Não é? As declarações que foram feitas pelo ministro da Justiça, pelo outro ministro vinculado à presidência, ao gabinete da presidência, o gabinete Miguel Rosseto, dizendo eram eleitores do Aécio. Aquilo é um escárnio, não é? É como se eles estivessem no outro mundo, parece que eles estão no outro mundo. E eu falo isso com muita tristeza, porque eu acompanhei também, como todos nós aqui, nós acompanhamos o processo de criação do PT, né? Foi um movimento de esperança. Eu mesmo participei também, em parte, desse movimento, quando eu exercia, desenvolvia o meu trabalho junto à Pastoral da Juventude, né, que foi um movimento importante aqui na região e também no estado de São Paulo. Mas eu vejo isso tudo com muita tristeza, porque é um fio da história que é rompido. 35 anos depois, chega-se a essa situação. Quer dizer, hoje, qual é a marca do PT? Né? Qual é a marca do PT? Qualquer pessoa que seja entrevistada, que você converse na rua, na escola, na faculdade, seja onde for, qual é a marca do PT hoje? A marca é a corrupção, é a marca da ausência de valores de natureza ética, ou seja, em função de tudo aquilo que o PT carregou e empunhou como bandeira, né? Isso não existe mais, infelizmente. Né? E jogou o país numa crise, portanto, que teremos enormes dificuldades para passar por essa travessia. As consequências são impensáveis agora. Inclusive, Aldo, vale a pena observar que, reforçando isso que o deputado Edmundo está dizendo, já se cogita no PT que a não utilização da sigla na eleição do ano que vem. Já estão falando em recriar as famosas frentes, Frente Democrática Popular, Unidade Democrática, ou seja, a frente, a sigla mudaria. Então seriam candidatos dessa frente, dessa unidade, para isolar o nome, tendo em vista essa situação. O deputado Edmundo colocou muito bem. Aldo Neto, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia ao nosso subsecretário Edmundo, ao nosso telespectador. Acho que você tocou num ponto, né, Chico? O grande problema que a gente está passando pelo país não é a crise política, é a crise da verdade, né? Porque a presidenta é eleita numa aliança com um partido, mal ganha a eleição, já tenta dar um passa-moleque no partido, se aliando ao Kassab para formar uma nova legenda, para roubar deputado do PMDB, seu partido aliado. Prometeu que as contas de luzes iam abaixar, o que a gente vê totalmente contrário. Prometeu não mexer nos direitos trabalhistas, está mexendo nos direitos trabalhistas. Nem que a vaca tussa. Enfim, é muita falta, na verdade, e o PT está sendo vítima dele mesmo. Porque era uma arrogância tremenda quando eles eram oposição. Não, aqui, a ética é aqui. Vestais. Aqui ninguém rouba. Lá, não, só nós somos o bem é a historinha do bem e o mal. É que depois o presidente Lula assumiu o poder e transformou em disputa de futebol. O nosso time contra o outro. E, infelizmente,
as novas gerações que têm acompanhado política desde a gestão do presidente Lula para cá, estão entrando nessa de, é o bem contra o mal, é o inimigo. Visão maniqueísta, né? Não se tem mais a visão da política como a outra pessoa pensa diferente de mim. Mas não quer dizer que ela não presta ou não presta. É a visão democrática, né? É o que o PT plantou ao longo desses anos todos e que agora está colhendo contra. E qual é, como você bem destacou, qual é a grande jogada? Vamos esconder a marca do PT. Vai ser a Frente Libertária Nacional. É verdade. Enfim, acho que é a hora acho que a classe política precisa tomar um compromisso, não é com o povo brasileiro, é com a verdade. É juntar o discurso e a ação. Não adianta mais ficar com um discurso e a ação ser outra. Verdade. O discurso e a ação nunca andam juntos. A população acho que está cansada disso. Há uma crise também de credibilidade, portanto, deputado? Claramente, não é? Ora, é preciso ter uma compreensão também de que é verdade que você tem também uma situação de um sistema montado, né? Que, evidentemente, que não justifica as ações, né, de corrupção, de formação de quadrilha, de tudo isso que nós estamos assistindo, responsabilizando ou tendo como causa a questão do sistema, a ausência de uma reforma política, etc. Né? Agora, é impressionante, porque também o governo do PT, o governo da Dilma, e também como foi com o Lula, naturalmente, em parte também foi com o Fernando Henrique, mas eles fizeram as alianças as mais comprometedoras possíveis. Né? Então, o Collor, né, que, afinal de contas, foi apeado do poder, né? Tendo como PT um dos partidos mais aguerridos nessa luta a favor do impeachment do seus Collor. algozes. Né? Seus algozes. E, de repente, o Collor se vê como um dos aliados preferenciais do PT. Né? Enfim, o que não falar também do Maluf e tantos. Né? O PT, portanto, fez essas alianças imaginando que, cooptando esses partidos, né, do ponto de vista da governabilidade, teriam melhores condições para a implantação do seu programa de governo. Só que eles partem de uma tese antiga, absolutamente ultrapassada, né, Chico, de que os fins justificam os meios. Sim, evidente. Né? Enfim, essa visão que você bem aqui observou, junto com o Aldo, né, esse processo maniqueísta, nós e eles. Sim, né? Bem ou mal. Bem ou mal, enfim, como se essa luta de classes ainda permanecesse no país, né? Algo absolutamente sem sentido para o mundo que nós estamos vivendo. Mesmo porque, durante o governo Lula, né, que é exaltado por muita gente, por alguns intelectuais também, né? Olha, foi a grande experiência da esquerda moderna na América Latina. É algo tão contraditório tudo isso, porque o próprio Lula, no governo dele, foi o governo que mais beneficiou o sistema financeiro. Sim. Que mais beneficiou o sistema financeiro. Convenhamos, né, ele acaba ditando as regras, né, do ponto de vista da política econômica, das relações com o governo. Então, infelizmente, vivemos um momento onde não há uma solução em curso, não há uma alternativa em curso. É claro que as oposições se unem em razão de um determinado objetivo, mas mesmo nesse processo, onde há uma certa união de oposições, aí também aparecem os oportunistas, claro. Né? Aqueles que foram responsáveis também pelo processo, né, autoritário que nós vivemos no país. Então é preciso ter muito cuidado nesse momento, sem perder de vista, claro, que é fundamental que a sociedade se manifeste, fundamental. Tem que se manifestar do ponto de vista da sua indignação frente aos escalabros que nós estamos vivendo nesse momento da história do Brasil. Agora, é preciso ter um caminho, é preciso ter um foco bem definido, né,
para que não haja uma mistura de tal maneira que você perca a identidade, não é? E do objetivo maior que você deve traçar. Tomara que, diante dessa crise, o país possa naturalmente superá-la e construir, quem sabe, um outro caminho. O que é muito preocupante, Aldo, deputado, é exatamente a falta de perspectiva. Quer dizer, esse foco que o deputado Edmur fez referência com muita propriedade. Renúncia da presidente seria o melhor caminho? O impeachment seria outro caminho? Novas eleições? Enfim, qual o caminho? Essa me parece a falta dessa definição clara. No governo Collor, depois de algum tempo, depois de denúncias de corrupção, denúncia da época do Fiat Elba, era uma coisa da Operação Uruguai, etc. Enfim, perto do que acontece hoje, enfim. Aquilo foi caminhando, foi avançando até chegar no momento do impeachment, né, que levou o vice-presidente Itamar Franco ao poder. Seria esse o caminho? Seria um caminho semelhante? Ou criar uma condição para que a presidente Dilma governe e procure melhorar as condições de vida da população? Fica essa dúvida, né? O problema, Chico, é que a presidente Dilma não faz aliança com o partido que a elegeu. Qual foi o partido que a elegeu? Foi a população brasileira. A maioria da população brasileira a reelegeu agora, há poucos meses atrás, não tem nenhum ano. Aí o que ela faz? Ela corta todo o compromisso que ela assumiu com a população, em horário eleitoral, em debate, ela rompeu. Quando você rompe com quem te elege, causa toda essa situação. Aí você vê quais são as opções. Assume o vice. Alguém quer o vice? Acho que nem a população também não aceita. Então tira o vice também. Assume o presidente da Câmara. Aí, coitado do presidente da Câmara, que já está sendo, na disputa do bem e do mal do PT, ele já é um mal assumido, identificado pelo Cid Gomes, que foi o menino de recado da Dilma lá no Congresso Nacional. Desafeto da presidente Dilma. Entendeu? Porque é difícil vir na TV e falar a verdade. O PMDB está me apertando. E também me parece, viu, quer mais ministério? Vem e fala. Me parece que falta um discurso apropriado, e aí o deputado Edmur gostaria que o senhor respondesse, para a oposição. Sim. A oposição tem um discurso adequado para esse momento, deputado? Como é que o senhor vê o papel? O senhor que é do PSDB, enfim, o principal partido de oposição. Eu acho que ele precisa ser melhor elaborado, melhor construído, para que, diante de certas possibilidades, a sociedade esteja preparada para tomar uma decisão. Porque qualquer decisão que venha a ser adotada, é preciso que tenha, naturalmente, o apoio dos setores organizados do país. Sim. Né? Hoje há uma ausência de governo, concretamente. Né? É um governo, é como se fosse uma barata tonta, vai para cá, vai para lá, não tem rumo. Né? Claramente é isso. É impressionante. E agora as pesquisas identificando ainda o aumento, né, dessa crise e da falta de popularidade do governo Dilma. Penso que é preciso que haja uma união de esforços para que, ao mesmo tempo que se prepare para uma eventual transição que seja feita no país, não é? Ao mesmo tempo, haja uma forte adesão da sociedade no sentido de manter, naturalmente, os valores democráticos. Aquilo que nós conquistamos ao longo desse período. É essencial. Não é? Essencial. Para que não se perca e, sobretudo alguns setores da sociedade não venham a adotar a ideia de que uma volta ao passado, ao governo militar, ao regime militar, as coisas possam ser resgatadas do ponto de vista de valores da ética, da honra, do respeito e da dignidade. Não é esse o caminho. Agora, não será uma tarefa fácil essa, né? Porque nós temos um Congresso profundamente comprometido também. Sim. Um Congresso que, acaba tendo um interesse muito claro na preservação também desses seus interesses. Sim. Né? O espírito de corpo é fortíssimo no Parlamento hoje. O Parlamento hoje tornou-se algo
que passa para a opinião pública uma imagem absolutamente pejorativa, né? Um parlamento que só quer saber de estabelecer formas de negócio, né? Ações que não são transparentes. Não existe um papel definido hoje do parlamento. O parlamento não está cumprindo com a sua atribuição, com a sua competência de legislar. É incrível. Mas, Edmur, é reflexo da sociedade. O que é o Congresso Nacional? O que é uma Câmara de Vereadores? Ele representa o povo. Quem está lá é o povo. Aí eu vejo aí a população reclamando de tudo. Eu queria saber quem é que paga os seus impostos direitinho, quem é que cumpre todos os seus horários direitinho. É muito fácil olhar e jogar a culpa no político. Ah, a culpa é do político. Só que a pessoa não dá a sua colaboração. Mas tudo isso passa, né, Aldo? Agora, o que é o Congresso? É reflexo da sociedade. Tem gente boa, tem gente boa, tem gente ruim, como a sociedade. Mas é isso. Todos têm defeitos e virtudes, né? Claro. Só na época que o PT era composição era que todos eram vestais. Aí tinha defeitos nenhum, só virtudes. Aliás, virtuosos. Tem um monte desses virtuosos lá na Papuda que agora estão saindo também. Que aqui no país agora o crime está compensando. Por favor, Edmur, é só mudar o Supremo. Conclua para a gente chamar o intervalo. Então, tem um aspecto que é importante destacar, né? Porque as pessoas estão, em fruto dessa indignação, né? Dessa desconfiança, e é natural que as pessoas ajam dessa maneira, não é? É preciso dizer o seguinte, que não há saída que não seja a saída de natureza política. Muito bem. Ao mesmo tempo que as pessoas condenam a política... Claro, né? A saída é sempre política. Mas a saída, ela é política, ela não vai cair do céu. É verdade. Né? E, portanto, é preciso construir isso, costurar isso, juntar as diversas pontas para que, do ponto de vista da democracia, esses valores sejam preservados e essa construção conquiste também apoios da sociedade. Saída política e com respeito aos valores democráticos. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Dicas para economizar água. Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes, passa a barba ou lava as mãos. Você pode economizar de 9 a 70 litros de água. Reduza o tempo do seu banho e mantenha o chuveiro fechado enquanto passa o shampoo ou sabonete. Cada minuto no banho gasta cerca de 10 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque nesta quinta-feira, 2 de abril. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, o ex-deputado Edmuro Mesquita, do PSDB, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. E vamos agora à pergunta de telespectador. Cris, por favor. Chico, a pergunta é do Uriel Vilas Boas e hoje ela é para você, Chico. Ele diz o seguinte: o momento no Brasil, em todos os sentidos, não é favorável ao atual presidente, mas porque só presidente, e o Ministério, o Congresso e o empresariado. Muito bem, Uriel. Um abraço a você, obrigado mais uma vez pela sua participação. Uriel Vilas Boas, sempre muito atento. É um cidadão que participa, viu, Aldo? Você falava agora a respeito da responsabilidade dos cidadãos, e o Uriel é um cidadão que participa. Fórum da Cidadania. Uriel, você esqueceu, faltou a população aí.
nessa tua listinha de cobrança? Mas depois eu vou passar para os colegas para que também comentem. Mas rapidamente, Uriel, dizer o seguinte, o Ministério da Presidente Dilma, eu vou me valer de uma expressão usada há 2 dias pelo conselheiro do presidente Lula, Frei Beto. Ele é um fundador do PT, como você sabe, um ícone do PT, das comunidades eclesiais de base. Enfim, e o Frei Beto se referiu ao Ministério da Presidente Dilma como um coral desafinado. Antes, outros analistas consideraram um ministério de nulidades. Mas a responsabilidade pela nomeação, pela escolha, cabe, como você sabe, à presidente Dilma Rousseff. Com relação ao Congresso, basta dizer que a população, na última pesquisa do Instituto Datafolha, disse que aprovava, apenas 9% dos entrevistados aprovavam o Congresso Nacional. Basta dizer isso também. Esta é a imagem que a população tem do Congresso Nacional. E você se refere também ao setor empresarial, ao setor que visa, obviamente, lucro. Vivemos num regime capitalista, o que eles querem é lucro. E, evidentemente, presidentes que permitam grandes ganhos, lucros fantásticos aos banqueiros, por exemplo, eles estariam muito satisfeitos. E nós tivemos isso recentemente no Brasil. Gostaria de falar, você respondeu ao Uriel também, Edmundo? Olha, eu analiso da seguinte maneira, se de fato a presidente Dilma tivesse uma visão minimamente de estadista, né, de pensar no futuro, de pensar no rompimento dessas velhas teses, né, enfim, dos nós e eles, certamente, após o processo eleitoral, claro, o país ficou dividido. Sim. Ficou dividido. 51% para cá e 50%, 49% vira, né, que acabou, naturalmente, manifestando a sua vontade a favor da candidatura do Aécio. Ora, se ela tivesse essa visão de estadista, quisesse, quer dizer, recompor, ela teria sinalizado concretamente, né, para abrir um canal de diálogo com setores da oposição. Muito bem, quem se elege para governar, para colocar em prática o seu governo e aquilo que sustentou ao longo do processo eleitoral. Sabemos que isso não está sendo cumprido, claro. Muito pelo contrário, quer dizer, foram teses sustentadas durante o processo eleitoral, muito mais para conquistar o voto, né? Mas não tinham a consistência, sim, de tal maneira que nós estamos assistindo também esses equívocos que foram cometidos também, mais uma vez, pelo governo Dilma. Mas essa sinalização poderia ter sido dada para a sociedade, né? Olha, vamos nos recompor aqui. Claro. O governo é um governo para o país, é um governo para o Brasil, claro, não é um governo para um partido político, sim, não é um governo para aqueles que estão, enfim, se locupletando também, que participam da base desse governo. Então, o governo não quis deliberadamente construir esse caminho, não quis estabelecer pontes com a sociedade, de tal maneira que você pudesse diminuir os efeitos dessa crise e tivesse uma linha de diálogo, tivesse uma linha de interlocução, sim, que não existe hoje. Infelizmente, não existe hoje. Então, naturalmente que para a superação de um momento como esse, hoje, não dá para imaginar que a presidente possa construir essas pontes diante de uma crise que nós alcançamos. E a sensação que todos nós temos é de fim de governo, é fim de feira. Ou seja, 3 meses de governo é como se nós já estivéssemos já nos seus estertores, no finalzinho governo exaurido. Desse governo, de um governo que se exauriu. Né? Aldo Neto. Chico, se você dá licença, claro, acho que a gente precisa mudar já um pouco de tema, né? Claro, senão por favor. O programa acaba e a gente pega a chance de ter aqui o nosso subsecretário... Os temas metropolitanos. E que é um tema... Agora, vamos parar de falar mal do PT para falar um pouquinho do PSDB. Subsecretário, a gente fala aqui na Baixada, região metropolitana, acho que desde 92, 91, já se vão aí 20 anos. E na prática, a gente não vê no dia a dia das pessoas essa região metropolitana avançar. A mobilidade só piora, saúde só piora, enfim.
A criação da agenda, do Condesb, não está vindo para o dia a dia da pessoa. A pessoa não sente essa metropolização agir de uma forma que ela vê. O governo está facilitando o meu trajeto, que moro na Praia Grande, trabalho em Cubatão, estudo em Santos. Eu não vejo essa metropolização acontecer. Quando que nós vamos finalmente poder falar que, olha, a metropolização saiu do papel e foi para a vida das pessoas? Porque nesse período todo foi governo do PSDB. E a gente não consegue ver sair do papel esse processo. Bem, é claro que eu preciso aqui fazer um contraponto a respeito das suas observações e das suas ponderações. Evidentemente que o processo de metropolização, ele possui uma série de etapas. Ao contrário, enfim, do que se possa imaginar, a experiência que é realizada hoje no estado de São Paulo é modelo para o Brasil. Recentemente, Aldo, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar uma DIN, uma ação de inconstitucionalidade a respeito do papel das prefeituras e dos governos estaduais acerca da política de saneamento básico, né? E o Supremo Tribunal Federal adotou a seguinte decisão, né? De que essa é uma responsabilidade que deve ser partilhada entre os municípios e as regiões metropolitanas constituídas. E fez questão de destacar o papel que o Estado de São Paulo estava desenvolvendo com relação a essas políticas voltadas para as regiões metropolitanas, né? Destacando, portanto, um exemplo muito positivo a esse respeito. É muito provável que o Supremo Tribunal Federal, a exemplo dessa decisão tomada a respeito da política, do ponto de vista de responsabilidade e de competência, essa política voltada para o saneamento básico se estenda também a outras áreas. Vale dizer que a mais alta corte do Brasil, ao tomar, portanto, essa decisão, sinalizou para um determinado caminho. Eu penso que aqui na Baixada Santista, como também nas outras regiões metropolitanas constituídas, nós temos a Grande São Paulo, são 39 municípios, a região de Campinas são 20 municípios, a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, 39 municípios, a região de Sorocaba são 26 municípios, Piracicaba 22, Jundiaí 7 municípios. O conjunto desses municípios é formada a chamada macrometrópole paulista, que é a terceira do mundo. A terceira do mundo. Só perde para Nova Delhi, da Índia, e para Tóquio, no Japão. Vai dizer, portanto, que os maiores problemas estão concentrados nessas regiões. Não é? Num certo momento da história do Brasil, infelizmente, nos governos, especialmente no período da ditadura, eles não desenvolveram uma política de desenvolvimento também do Brasil nas áreas rurais, não é? E houve, então, o chamado fenômeno do êxodo rural, não é? Do fenômeno migratório. E essas pessoas saíram de suas origens, não é? Do norte, nordeste, vindo para o sudeste, principalmente, na expectativa, na esperança de que aqui pudessem construir, portanto, uma vida melhor. Só que não houve planejamento, né? Não houve planejamento, e especialmente planejamento integrado. Então, você tem áreas aqui no estado de São Paulo que são regiões que são consideradas altamente desenvolvidas, comparadas a certas regiões do interior de diversos países da Europa. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem esses contrastes, né? Então, a ausência de saneamento básico, de uma política habitacional, né? Do planejamento integrado, da mobilidade urbana, etc. Como é que a gente constrói uma solução para esses problemas? É o que tem sido feito no estado de São Paulo por intermédio do governador Geraldo Alckmin, dentro dessa decisão de priorizar essas ações, dentro dessa visão também integrada. Aqui na Baixada Santista, há cerca de 3 anos e meio atrás, nós elaboramos aqui a chamada Agenda Metropolitana. Sim. Foi fruto de um processo de pactuação com todos os prefeitos, com as forças políticas dessa região, com os vereadores, enfim, com a sociedade civil, e elaboramos uma carteira de prioridades
que, ao final desse processo, o governador teve a oportunidade de apresentar os investimentos para a superação desses problemas, dentro dessa visão de que precisamos produzir soluções comuns para os problemas que são comuns. Claro. Né? Bom, o governador anunciou aqui investimentos da ordem de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Hoje, passado, portanto, esse período de 3 anos, 95% desses recursos que foram objetos de anúncios do governador, estão sendo aplicados na prática. Quero citar aqui agora, por outro lado, 2 exemplos que são emblemáticos. Você vai citar esses 2 exemplos no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar energia elétrica. O chuveiro elétrico é responsável por cerca de 25% do consumo de energia de uma residência. Portanto, tome banhos rápidos e mantenha a chave da temperatura na posição verão. O outro vilão do consumo é o ar-condicionado, responsável por cerca de 40%. Por isso, manter o filtro sempre limpo e o termostato regulado adequadamente é fundamental para que o aparelho consuma menos energia. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do Jornal em Foque desta quinta-feira, 2 de abril. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, Edmuro Mesquita, e o colega jornalista Aldo Neto, que deixou uma pergunta importante para o subsecretário com relação à integração da região metropolitana, e para que a nossa Baixada se transforme de fato numa região metropolitana, deputado Edmuro. O senhor estava explicando os investimentos feitos pelo Estado até agora aqui na nossa região. Agora, só para complementar a pergunta que tem a ver com investimento, nosso eterno deputado Gastão Henrique, ele sempre diz um negócio que eu acho fantástico, que se fosse somar tudo que presidente, governador, deputado, enfim, passou por aqui para a Baixada e anunciou de investimento, a gente ia ter um orçamento capaz de declarar guerra aos Estados Unidos da América. Maior que os Estados Unidos. Só que na prática, o dia a dia das pessoas não muda. Isso é verdade. Mas nesse caso específico da agenda metropolitana, nós realizamos esse instrumento e essa dinâmica de governança em todas as regiões do estado de São Paulo. Claro que eu poderia aqui fazer referências a essas outras regiões, sim, mas não é o caso em função do nosso trabalho aqui mais no âmbito da Baixada Santista. Mas eu queria fazer referência a 2 ações que são emblemáticas para a Baixada Santista, que são fundamentais no que diz respeito à mobilidade urbana, que estão bem destacado pelo Chico, a sua preocupação, né? E que, infelizmente, isso está encontrando uma certa barreira que parece que não tem fim e não há uma solução para isso, né? Que é o caso do VLT, da implantação do veículo leve sobre trilho e a ligação seca entre os 2 municípios, de Santos e de Guarujá.
Obras que já estão na hora de andarem, né? Claro. Porque já anunciaram ponte, já mataram gente infartada ali no estuário e o túnel, por exemplo, não saiu do papel. Mas o que ocorre, é preciso que isso seja dito, não como justificativa, não é essa a postura do governador Geraldo Alckmin a esse respeito, mas é preciso que a informação seja prestada naturalmente às pessoas para que elas saibam, afinal de contas, o que está acontecendo. O governo do estado de São Paulo tomou todas as decisões com relação às áreas administrativa, jurídica, de gestão, no sentido de fazer com que essas ações voltadas para o maior fator, como você disse, Chico, de desenvolvimento de uma região e de integração de uma região, que é o transporte coletivo, porque as pessoas, os cidadãos, eles são cidadãos metropolitanos, né? Eles moram aqui em Santos, trabalham na Praia Grande, ou trabalham em Cubatão, ou em São Vicente, em família, em outras cidades da nossa região. Precisam se locomover, né? Claro. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. O grande culpado dessas obras não saírem do papel, então, é o Poder Judiciário, ou o Ministério Público, que está sempre, aqui não pode, ali não sei o quê, não, o outro ali, para aqui, eliminar ali, fica essa guerra jurídica e o desenvolvimento metropolitano, que acho que é o principal, que influi na vida das pessoas, acaba não saindo do papel. Você sabe por que o VLT está nessa situação? No caso de São Vicente, a realização da obra foi muito bem desenvolvida, né? Sem nenhuma dificuldade. No caso aqui de Santos, existe claramente uma ação do Ministério Público, né? A gente vive, infelizmente, também no Brasil, esse processo de judicialização que é dramático, que mereceria só um programa para debater esse tema. Nós já temos debatido muito essa questão aqui. E é real, é o que vem acontecendo hoje no Brasil, né? E a lentidão da justiça, que também nada contra, o Ministério Público tem todo o direito de questionar, mas que a justiça resolva rapidamente. E pronto. Claro que o Ministério Público é da sua atribuição, né, que foi conferida a partir da Carta Magna de 88, na Constituinte de 88. E merece, evidentemente, todo o nosso respeito. E é bom que seja assim, que o Ministério Público haja dessa maneira. Mas é preciso também estabelecer certos contornos de tal maneira que a sociedade não seja prejudicada em função de um programa, de uma ação tão positiva como essa, que é para a nossa região metropolitana a implantação do VLT. Por que hoje isso está na Justiça, está no Tribunal de Justiça? Né? Ainda por esses dias houve uma decisão do Tribunal de Justiça, o governo do Estado vai ter que recorrer. Né? É porque quando foi elaborada a primeira proposta do VLT, tinha sido elaborado também um determinado traçado, que envolvia naturalmente aqui a cidade de Santos, especialmente na Avenida Francisco Glicério. Bem, ao longo desse período... Secretário, é bom esclarecer para a população que todo mundo culpa o Armênio Mendes disso tudo. E não é, porque o traçado não mudou só ali. O VLT ia passar pela Conselheiro Neves, agora está passando ali pela Silva Jardim, se não me engano. Agora é uma segunda fase que já pega pela Silva Jardim. Ao longo desse período, adaptações foram feitas, né? E isto com consultas à população. Fizemos o governo do Estado é muito cioso a esse respeito, Chico. Foram feitas audiências públicas, todas elas programadas, divulgadas, com uma ampla participação da sociedade. Então, claro, quando os técnicos se debruçam diante de um determinado problema e para resolver aquilo ele tem que elaborar o projeto, né? Ele vai analisar todas as possibilidades e aquela que crie o menor impacto possível para a sociedade, né? E que o impacto, evidentemente, de uma determinada ação seja positivo, não seja negativo. Não tem sentido, né? Então, por que isso foi parar na Justiça? Porque, num primeiro momento, não a elaboração de projeto, mas um certo traçado que foi proposto pela MTU, né? Ele não foi agora seguido no processo de implantação desse projeto. Ou seja, as pessoas ficaram prisioneiras de uma ideia que foi elaborada, construída lá atrás. E agora, do ponto de vista de execução, as áreas técnicas identificaram que seria melhor construir um outro traçado, fazendo algumas adequações. Né? Bem,
Mas, só para concluir, é a velha ideia do Pascal, né? Ele falou assim, olha, eu não me vergonho de mudar porque eu não me vergonho de pensar, não é isso? Então, os técnicos, eles são pagos para isso, né? Para equacionarem um determinado problema e apresentarem a melhor solução. E um projeto dessa grandeza vai aparecendo uma série de obstáculos, de impasses que têm que ser resolvidos. Não dá para se pensar alguma coisa definitiva lá atrás, quando o mundo é dinâmico. É importante esclarecer para a população, Chico, que essa grande mudança que o Ministério Público questiona, que é a vinda do VLT para o meio da pista, da Francisco Glicério, que vai aumentar o leito carroçável e também as calçadas, do outro lado, acontece pura e simplesmente por um aspecto. Porque ele vai chegar aqui na Silva Jardim, ele vai precisar fazer uma curva. Na segunda fase, ele não consegue ali pela linha, porque é diferente de um trem que vai reto. Claro. E isso ninguém consegue entender e culpa um armênio. Agora, então, Aldo, essa é a questão, né? Não, deixa eu complementar um negócio, irmão. Porque se fosse mantido onde está, ia ter que fazer uma série de desapropriações ali na região da Conselheiro com a Silva Jardim, que ia causar um problema muito maior do que a gente tem hoje. E o problema também de logística, né? Quer dizer, de você ter que fazer a entrada para a direita, para quem vai sentido centro, tá certo? O prejuízo seria enorme. Claro. Não tem sentido isso. Agora, só essa questão, como é que dá para imaginar... Criou-se uma cultura na cidade que é absurda. As pessoas divulgam uma ideia que não tem a menor sustentação, né? De imaginar que um determinado empresário da cidade estaria sendo beneficiado porque o VLT está passando agora, o traçado agora é no meio da Avenida Francisco Glicério. O que isso tem a ver lá com o empreendimento que ele criou na cidade? Não tem o menor sentido, isso não se sustenta. Mas, olha, deputado, também, assim, o importante é que a justiça decida rapidamente. A população não pode ser penalizada por conta disso, por conta desse processo de judicialização. E o mesmo vale, e aí valeria um outro programa, evidente, para o túnel Santos-Guarujá, que também é outro imbróglio, porque são tantos questionamentos ambientais, licitatórios, e a obra não anda, não sai do papel. E já agora, em janeiro Chico, sabe qual é o novo imbróglio que está por vir? É recente, tá aí, tem 2 anos, mas acho que ele vai completar uns 20 também. É o tal do teleférico dos morros. Também é outra coisa. E por aí vai. Deputado, eu espero que essa situação se resolva rapidamente. Mas olha, nós, infelizmente, deputado, chegamos ao final. Nós tínhamos muito a conversar, a pauta é extensíssima, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Desde já, o secretário Edmundo está convidado. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Chico. A alegria foi minha. Agradecer a você, ao Aldo, a Cris, a todos aqueles que acompanham o programa Enfoque e dizer que é fundamental essa relação que é estabelecida desse programa com a sociedade, do ponto de vista da boa informação. Muito obrigado, subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, Edmur Mesquita. Agradeço a ele, ao Aldo, à equipe, à Cris e especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.